O livro de Jó é um dos textos mais antigos e enigmáticos da Bíblia hebraica. Ele faz parte do conjunto conhecido como livros sapienciais ou literatura de sabedoria. A história central gira em torno de Jó, um homem justo e temente a Deus, que passa por um sofrimento extremo, perdendo seus bens, sua saúde e sua família. O livro aborda questões profundas sobre a justiça divina, o sofrimento humano e a relação entre Deus e o homem. A narrativa se desenrola em três partes principais. O prólogo, onde Satanás desafia a fidelidade de Jó, argumentando que ele só é fiel porque é abençoado. Os diálogos poéticos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que tentam encontrar explicações para o sofrimento de Jó, geralmente associando-o ao pecado. E, finalmente, o epílogo, onde Deus responde a Jó com perguntas que demonstram a vastidão de sua sabedoria e poder, restaurando a prosperidade de Jó ao final. O livro não dá respostas fáceis sobre o sofrimento, mas explora a complexidade da fé e da moralidade, muitas vezes sem oferecer conclusões definitivas. É amplamente estudado tanto por teólogos quanto por filósofos por seu rico conteúdo existencial e teológico. Vários filósofos, ao longo dos séculos, ofereceram análises profundas sobre o livro de Jó, tanto por seu caráter filosófico, quanto pelas questões universais que levanta sobre o sofrimento e a justiça. Entre os mais notáveis estão: Immanuel Kant viu em Jó um exemplo de verdadeira virtude, argumentando que a piedade de Jó, mesmo diante do sofrimento extremo, representava uma moralidade pura, livre de interesses egoístas. Para Kant, Jó exemplifica o dever moral acima de qualquer outra motivação. Georg Wilhelm Friedrich Hegel também discutiu o livro de Jó em sua filosofia da religião, especialmente no contexto da ideia de reconciliação entre o homem e Deus. Hegel via Jó como um símbolo de um indivíduo em conflito com a ordem do mundo, cuja reconciliação se dá através de uma aceitação profunda da finitude humana diante da infinitude divina. Søren Kierkegaard foi outro filósofo que refletiu sobre Jó. Ele usou a história para explorar o conceito de fé, destacando o sofrimento como parte central do relacionamento do ser humano com Deus. Para Kierkegaard, Jó é uma figura de fé heróica, que persiste em sua relação com Deus, mesmo sem entender o propósito de seu sofrimento. Simone Weil, a filósofa e mística francesa, também escreveu sobre Jó, considerando um exemplo de sofrimento injusto, que, no entanto, se conecta à experiência humana universal da dor. Weil via no livro de Jó uma reflexão profunda sobre a presença de Deus no sofrimento humano e sobre a necessidade de aceitar a ausência de respostas fáceis. Esses filósofos, cada um à sua maneira, viram no livro de Jó uma fonte rica para examinar a condição humana, a moralidade, a fé e o sofrimento, utilizando a história de Jó para expressar suas próprias perspectivas sobre essas questões. Sim, o livro de Jó também foi analisado sob uma perspectiva psicológica, especialmente a partir do século XX, quando o estudo da psicologia começou a explorar temas religiosos e existenciais. Alguns psicólogos e pensadores destacaram as dinâmicas emocionais e os conflitos internos que o livro apresenta. Carl Jung foi um dos que mais notavelmente ofereceu uma análise psicológica de Jó. No livro Resposta a Jó, 1952, Jung interpretou a história como uma narrativa simbólica da relação entre o inconsciente e o consciente, representados por Deus e Jó, respectivamente. Para Jung, o sofrimento de Jó reflete a tensão entre o homem e o divino, mas também entre diferentes partes da psique humana. Ele viu a relação de Jó com Deus como um exemplo da luta humana para lidar com forças além de seu controle, e considerou o livro uma importante fonte de insights sobre a alma humana, abordando temas como o sofrimento, a injustiça e a busca de sentido. Outros pensadores, como Viktor Frankl, o criador da logoterapia, tocaram indiretamente no tema de Jó ao explorar o sentido do sofrimento. Frankl, em sua obra Em Busca de Sentido, não fala especificamente de Jó, mas a situação do personagem bíblico é análoga à experiência de muitos que ele trata, onde a questão central é como encontrar sentido em meio ao sofrimento aparentemente injusto e arbitrário. Sob uma lente psicológica, o livro de Jó pode ser visto como um estudo das reações humanas ao trauma e ao sofrimento profundo. Os diálogos com seus amigos podem representar diferentes estratégias que a mente usa para racionalizar o sofrimento: culpa, justificativa, resignação,
enquanto a resposta de Jó e, finalmente, de Deus expõe a complexidade emocional e psicológica envolvida em enfrentar tragédias que desafiam nossa compreensão de justiça e propósito. Essas análises ajudam a entender Jó não apenas como uma figura de fé, mas como um ser humano em crise existencial, enfrentando as profundezas da dor emocional e psicológica. Sim, o personagem de Satanás no livro de Jó, cujo nome no hebraico original significa adversário ou acusador, foi interpretado de diferentes maneiras por filósofos e pensadores ao longo dos séculos. As interpretações variam conforme a época, o contexto cultural e as correntes filosóficas ou teológicas envolvidas. Na tradição cristã posterior, Satanás veio a ser identificado como a personificação do mal. No entanto, no contexto do livro de Jó, Satanás é retratado como um dos filhos de Deus, que atua mais como um acusador ou um questionador do comportamento humano, pedindo permissão a Deus para testar Jó. Esse papel inicial de Satanás como adversário ou procurador diante de Deus foi objeto de diversas interpretações. Agostinho de Hipona via Satanás como um ser em rebelião contra Deus, simbolizando a corrupção do mal. No entanto, ele reconhecia que no livro de Jó, Satanás não age por conta própria, mas sob a permissão divina. Essa visão de Agostinho contribuiu para a concepção medieval de Satanás como um ser em contínuo conflito com a ordem divina. Martinho Lutero, durante a Reforma, manteve uma visão similar, mas com uma ênfase ainda maior no papel de Satanás como um adversário que tenta desviar os seres humanos de Deus. Para Lutero, as provações que Jó enfrenta pelas mãos de Satanás simbolizam as tentações e os desafios que os crentes experimentam ao tentar manter sua fé em Deus. Para Carl Jung, Satanás em Jó representava um arquétipo do inconsciente, uma força adversária que não é puramente maligna, mas uma parte integral da psique humana. Jung não via Satanás como o diabo cristão tradicional, mas como uma figura que representa o conflito necessário entre forças opostas na alma humana, como luz e escuridão, ordem e caos. Jung enxergava a interação entre Deus e Satanás no prólogo de Jó como uma expressão da dinâmica interna entre diferentes aspectos da mente humana e a necessidade de integração. Em um contexto existencialista, Jean-Paul Sartre e outros filósofos modernos não discutiram Satanás especificamente no contexto de Jó, mas suas ideias sobre o absurdo e a busca de sentido podem ser aplicadas à figura de Satanás como alguém que questiona a ordem divina, refletindo a crise humana de lidar com o sofrimento e a falta de sentido aparente. A interpretação de Satanás como adversário em Jó, portanto, varia entre pensadores como um acusador no plano divino, com função limitada, um ser em rebelião no cristianismo tradicional, ou uma força psicológica interna no pensamento junguiano, cada um oferecendo uma visão particular sobre a origem e o papel do mal e do conflito na experiência humana. Sim, a tradição rabínica e judaica tem várias interpretações sobre o personagem de Satanás no livro de Jó. Na literatura judaica, Satanás é frequentemente visto não como uma figura do mal absoluto, mas como um agente dentro da ordem divina. Ele atua como um acusador que testa a fé e a moralidade dos seres humanos, servindo a um propósito dentro do plano de Deus. Uma das interpretações rabínicas sugere que Satanás é uma manifestação do Yetzer Hara, ou a inclinação para o mal, que todos os seres humanos possuem. Nesse sentido, Satanás representa as tentações e desafios que as pessoas enfrentam na vida, ressaltando a luta moral e espiritual que cada um deve travar. Outra perspectiva enfatiza que Satanás, como um membro da corte celestial, tem uma função necessária no processo de justiça divina. Ele acusa os humanos não por malícia, mas para manter a ordem moral e incentivar a retidão. Essa visão permite uma compreensão mais complexa da relação entre Deus e o mal, reconhecendo que os testes e tribulações podem ter um propósito redentor. Os rabinos também notaram que o papel de Satanás no livro de Jó é mais de um provocador, levantando questões sobre a fidelidade de Jó a Deus. Essa função serve para explorar temas como a natureza da fé e a relação entre o ser humano e o divino. Assim, dentro da tradição judaica, Satanás é compreendido de forma mais matizada, não como um antagonista absoluto, mas como um componente do plano divino que contribui para o crescimento espiritual e a compreensão da condição humana.
Jó enfrenta várias desgraças devastadoras ao longo do livro. Primeiro, ele perde seus bens. Um grupo de bandidos rouba seus bois e jumentos e um incêndio destrói suas ovelhas. Em seguida, seus filhos e filhas morrem tragicamente quando uma tempestade derruba a casa onde estavam. Depois, Jó também sofre com graves problemas de saúde. Ele é afligido por feridas dolorosas em todo o corpo, o que o leva a se sentar em cinzas e usar um caco de vidro para coçar as lesões. Esses eventos extremos colocam à prova sua fé e sua integridade. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó se recusa a amaldiçoar a Deus, o que levanta questões profundas sobre a justiça e o propósito do sofrimento. Os amigos de Jó, que são Elifaz, Bildade e Zofar, apresentam diferentes argumentos e perspectivas sobre o sofrimento de Jó. Elifaz, o primeiro a falar, baseia suas ideias em experiências pessoais e em visões místicas. Ele argumenta que o sofrimento é resultado do pecado e sugere que Jó deve ter cometido alguma transgressão para merecer tais desgraças. Para ele, a justiça divina é infalível. Bildade, o segundo, é mais direto e tradicional em sua abordagem. Ele enfatiza a necessidade de Jó se arrepender e retornar à justiça. Bildade acredita que Deus não castiga injustamente e, portanto, Jó deve buscar um erro em sua conduta. Zofar, o terceiro amigo, é o mais contundente. Ele acusa Jó de ser orgulhoso e insiste que ele merece até mais sofrimento do que já teve. Zofar vê a dor como um sinal claro de que Jó precisa se humilhar diante de Deus. Essas abordagens refletem uma visão comum entre os amigos, a crença de que o sofrimento está sempre ligado a alguma falta moral. Cada um deles tenta convencer Jó a reconhecer sua suposta culpa, mas isso leva a debates intensos e à frustração de Jó. Sim, além dos três amigos, aparece Eliú, que é um jovem que escuta as discussões entre Jó e seus amigos. Eliú oferece uma perspectiva diferente. Ele critica tanto Jó quanto os outros, argumentando que o sofrimento pode ser uma forma de disciplina divina e que serve para ensinar e purificar. Eliú acredita que Deus usa a dor para chamar a atenção das pessoas e que Jó está sendo injusto ao questionar a sabedoria de Deus. Ele enfatiza a grandeza de Deus e sugere que a compreensão humana é limitada. A abordagem de Eliú é mais centrada na ideia de que Deus é justo e que o sofrimento pode ter propósitos que não são imediatamente visíveis. Jó responde a cada um de seus amigos com frustração e defesa de sua integridade. Para Elifaz, Jó reconhece que as experiências pessoais de Elifaz são válidas, mas contesta que a dor não é sempre um sinal de culpa. Ele se recusa a aceitar a ideia de que seu sofrimento é resultado de pecado. Em resposta à Bildade, Jó desafia a visão simplista de que Deus pune os ímpios e recompensa os justos. Ele argumenta que a vida é mais complexa e que ele, como justo, não merece o que está passando. Para Zofar, Jó se mostra indignado e diz que ele é arrogante ao afirmar que ele merece ainda mais sofrimento. Ele defende sua posição de que, apesar de sua dor, ele é inocente e que Deus é injusto em seu sofrimento. Por fim, a resposta de Jó a Eliú é mais reflexiva, embora ainda expressando sua dor e confusão. Ele reconhece a grandeza de Deus, mas insiste que sua situação é injusta e que ele merece uma explicação direta de Deus, enfatizando seu desejo de um diálogo honesto. Jó se mantém firme em sua inocência e na busca por respostas sobre o sofrimento que enfrenta. No final do livro de Jó, Deus finalmente responde a Jó, mas não da maneira que ele esperava. Em vez de oferecer explicações diretas sobre seu sofrimento, Deus aparece em um redemoinho e faz uma série de perguntas retóricas que destacam a grandeza e a complexidade da criação. Ele questiona Jó sobre diversos aspectos da natureza e do universo, enfatizando a limitação do entendimento humano. Jó ouve as perguntas de Deus e reconhece sua insignificância diante da vastidão divina. Ele se humilha, afirmando que não pode contestar o Criador. Essa experiência transforma Jó, levando-o a um profundo reconhecimento de sua posição em relação a Deus. Depois desse diálogo, Deus critica os amigos de Jó por suas falsas suposições sobre a natureza do sofrimento e da justiça. Ele exige que eles ofereçam sacrifícios e pede a Jó que ore por eles. Jó, em sua compaixão, intercede pelos amigos, mostrando que sua verdadeira justiça e misericórdia estão presentes. Por fim, Deus restaura a prosperidade de Jó.
Ele recebe de volta tudo o que perdeu, dobrando suas bênçãos anteriores. Jó é abençoado com novos filhos e uma vida longa, cercado de bens e reconhecimento. O final do livro sublinha temas de redenção, a incompreensibilidade de Deus e a importância da fé, mesmo diante do sofrimento inexplicável. A teologia liberal oferece uma interpretação do livro de Jó que enfatiza aspectos humanistas e existenciais, em vez de focar exclusivamente na perspectiva religiosa tradicional. Os teólogos liberais costumam ver Jó como um símbolo da luta humana contra o sofrimento e a busca por significado em meio à dor. Essa abordagem destaca a experiência emocional de Jó e seu questionamento legítimo sobre a justiça divina. Para a teologia liberal, a narrativa não é apenas sobre a restauração de Jó, mas sobre a importância da sinceridade na relação com Deus, onde questionar e expressar dor é considerado uma parte válida da fé. Além disso, os teólogos liberais muitas vezes interpretam o livro como uma crítica às explicações simplistas sobre sofrimento e recompensa, sugerindo que a vida é mais complexa do que a noção de que o bem sempre é recompensado e o mal sempre punido. Eles valorizam a mensagem de que a verdadeira fé pode coexistir com a dúvida e a luta, promovendo um entendimento mais inclusivo e empático da experiência humana. Nos últimos anos, diversos teólogos têm abordado o livro de Jó de maneiras variadas, refletindo diferentes correntes de pensamento. Um dos temas recorrentes é a questão do sofrimento e da justiça. Teólogos como Walter Brueggemann enfatizam que o livro apresenta um diálogo honesto sobre a dor humana e a dificuldade de entender a ação de Deus diante do sofrimento. Brueggemann vê Jó como um exemplo de fé que inclui dúvidas e questionamentos. Outra perspectiva é a de teólogos feministas como Phyllis Tribal, que exploram a representação das mulheres no livro, especialmente no que diz respeito à esposa de Jó e suas experiências. Elas discutem como o sofrimento feminino é muitas vezes marginalizado e como isso se relaciona com as questões de justiça e dignidade. Além disso, teólogos contemporâneos também têm examinado o livro à luz de contextos sociais e políticos, considerando como a mensagem de Jó se aplica a questões de injustiça e opressão no mundo moderno. A ideia de que o sofrimento não é necessariamente uma punição é uma conclusão comum entre esses pensadores. Essas interpretações refletem um interesse em compreender Jó não apenas como uma figura histórica, mas como um símbolo da luta humana por significado e compreensão diante do sofrimento. O livro de Jó oferece várias lições importantes em diferentes âmbitos. Moralmente, ensina que o sofrimento não é sempre um sinal de culpa e que a justiça divina não é simples ou imediata. Isso desafia a ideia de que boas ações sempre levam a recompensas e más ações a punições. Filosoficamente, o livro explora a complexidade da fé e a luta do ser humano para encontrar significado em meio à dor. Ele nos convida a questionar e a buscar respostas, mesmo quando isso significa desafiar nossas crenças. Socialmente, a obra destaca a importância da empatia e da compaixão. A resposta de Jó ao interceder por seus amigos mostra que a solidariedade e o apoio mútuo são fundamentais em tempos de crise. Assim, o livro se torna um convite para refletirmos sobre nossa própria capacidade de entender e apoiar os que sofrem, independentemente das circunstâncias.